Então vamos lá terminar o conteúdo. Então, como dito para vocês, então o útero ele é subdividido, nós temos várias partes, né? E nós temos praticamente 3 camadas teciduais importantes a se estudar. A primeira delas é o endométrio, que é todo o tecido que reveste o útero e ele descama mensalmente na menstruação. Então, durante a menstruação, toda essa camada de dentro, ela é descamada e ela é retirada então e ela sai junto com a menstruação. Essa parte interna é o miométrio, onde nós temos um tecido muscular, então essa parte mais ao meio, né, dos tecidos, e o perimétrio, que é a camada externa. Então essa parte que reveste todo o órgão, certo? E aí nós temos então a cavidade aqui uterina, que ela é bem pequena, né, se a gente for comparar com outras estruturas, tá? E essa região então ela sofre essa descamação nessa região do endométrio justamente para que ela consiga aderir a uma nova estrutura celular. Então, uma célula jovem que vai chegar ali, ela precisa ter toda uma série de nutrientes, uma camada de revestimento nova para que ela consiga se nutrir de forma adequada. E aí, ao longo, né, dos ciclos menstruais e ovarianos da mulher, aquilo vai se modificando mensalmente. Aqui é o cólon, que é a região que eu falei para vocês, onde há o estreitamento, né, da vagina com o útero. Então você tem estreitamento da região que liga todas essas estruturas. E a vagina, que é um orifício, né, onde vai até o colo do útero. E ela serve como passagem, né, para o próprio útero. E aí, essa aqui é a estrutura do útero sem a criança, sem o feto. Então, ele se desenvolve aqui dentro do útero e aí ele toma proporções bem maiores. Observem o tamanho dessa estrutura em relação às demais. Notem também que alguns órgãos vão ter que sofrer adequações no seu tamanho e no seu formato, como por exemplo a bexiga, que antes ela poderia até se expandir mais, mas não vai conseguir porque tem uma estrutura bem pesada e grande ali acima que vai comprimir essa região. Isso sem contar os outros órgãos que estarão delimitados a um espaço bem menor no peritônio em relação ao que antes era tido como espaço. A vagina, então, é esse órgão tubular que eu havia dito, né? Em média, ela possui tamanho de 9 centímetros, com pequenas variações entre as mulheres, e essa distensão aqui, essa aqui é uma distensão da vagina, né, que é a parte menor. Observem que ela se liga ao colo do útero, né, e essa abertura nós chamamos de vestíbulo. Então nós temos praticamente 2 tipos de aberturas na vagina, que nós temos lá o ósteo do útero, que é a comunicação direta com o útero, e o vestíbulo da vagina, que fica logo abaixo, que comunica a parte do meio externo. Então, vestíbulo interno e externo, ósteo do útero e ósteo da vagina. Então, que são esses espaços de comunicação entre uma região e outra. A vagina possui uma membrana de tecido conjuntivo que ela pode ser variada em seus formatos e tamanhos, e ela possui diversas características, notem aqui,
o formato anular, septado, cribiforme, rompido e assim por diante. Uma estrutura que protege a parte externa. E a região da vulva, ou também chamado de pudendo, é um conjunto de todas essas regiões juntas. Então você tem ali acima o clitóris, logo acima do clitóris o monte púbico, o lábio maior, que é esse de fora, o lábio menor, que é o de dentro, o ósteo externo da uretra e o ósteo externo da vagina. Então, uretra e vagina. E o ânus logo abaixo. Para terminar a questão das estruturas, nós também podemos apresentar na ser humano da espécie humana feminina uma elevação esférica na região da mama, e essa elevação se dá por conta da quantidade de glândulas que se tem ali, e essas glândulas elas possuem ductos que vão culminar em um ponto onde haverá a expulsão de líquido, um líquido cujo qual nós chamamos de leite. E nessa estrutura, então, haverá a produção, né, desse leite. Ele fica estocado ali naquela região da glândula, e uma vez que estimulado pela sucção da criança, esse leite começa a sair. É importante a questão da sucção, porque além de puxar, né, o leite, ele estimula também a produção do leite pelaquela mama. Então, se houver redução da sucção, pode haver redução também da produção de leite materno. Então, observem que existe um tecido adiposo, um tecido de gordura, logo abaixo da pele. Esse tecido de gordura, ele reveste uma região lobular. Então, nós temos um tecido conjuntivo e adiposo, que envolve cada um desses lóbulos que estão aqui. Então, isso nós chamamos de estroma. Então, que é esse tecido conjuntiva e o tecido adiposo que envolve toda essa região. Então, esses lóbulos, eles possuem então uma quantidade de glândulas, e essas glândulas que produzem o leite, e esse leite, então, uma vez que foi produzido, ele fica estocado até o momento da sucção. É extremamente importante que no leite materno nós encontramos substâncias que não encontramos em leites produzidos, como os leites em pó. Por mais que seja próximo ali à estrutura nutricional, alguns constituintes, como por exemplo anticorpos, não são encontrados nesse tipo de leite produzido industrialmente. Então é importantíssimo que haja amamentação pelo leite materno. Bom, falando um pouquinho de ciclo, então nós temos então o ciclo sexual da mulher, né? O ciclo sexual ele é importante porque ele que faz com que seja liberado o óvulo, né? Praticamente um óvulo ali por mês, e além disso ele produz um endométrio novo todos os meses, que é rico em nutrientes, e aí isso vai proporcionar maior facilidade para um espermatozoide que fecunde ali um óvulo, essas células se acoplarem e que ocorra a nidação, que nós chamamos, que é a fixação desse embrião na região uterina.
Então, o ciclo sexual feminino, ele dura em média 28 dias, né? E ele tem como a demarcação inicial a menstruação. Então, o primeiro dia de menstruação, ele marca o início desse ciclo que dura aproximadamente 28 dias. E aí, nós temos o ciclo ovárico, que nós chamamos. O ciclo ovárico, ele é praticamente um complemento ali ao ciclo menstrual, então eles seguem de forma muito junta, porém ao mesmo tempo paralela ao ciclo menstrual. Então você tem dois ciclos da mulher, né? O ciclo sexual da mulher, então ele é compreendido em duas partes, o ciclo ovárico e o ciclo menstrual. No ciclo ovárico, ele compreende todas essas transformações que ocorrem durante aquele mês no ovário e, obviamente, há determinados momentos importantes, né? Então você tem ali a produção de folículos, né? Esses folículos são células que não estão desenvolvidas e vão se desenvolvendo ao longo daquele mês. Uma vez que você tem então, o desenvolvimento dessas células, que é marcado pelo início da liberação dos hormônios folículos estimulantes. Então, existe o hormônio FSH, que ele forma, então, ele dá o desenvolvimento dos folículos e compreende essa fase folicular. Então, eles vão se desenvolvendo conforme o hormônio for sendo liberado. Uma vez que aquele hormônio foi liberado, começa a produção do hormônio luteinizante, o LH. E esse LH vai fazer com que haja então ali aquela desenvolvimento pleno do folículo e ele se desprenderá, né, a estrutura do ovócito, que é o óvulo, que sairá dali e ali naquele momento nós temos o período chamado de ovulação. Uma vez que ovulou, lá dentro do ovário continua um ciclo, né, marcado pela fase luteínica. Então o hormônio LH luteinizante vai fazer com que haja a formação desse corpo lúteo, por isso o nome do hormônio é luteinizante, que ele forma o corpo lúteo. E uma vez que você tem desenvolvimento desse folículo, desse corpo lúteo, eles que vão produzir um hormônio importantíssimo chamado de progesterona. Então todo esse desenvolvimento ele é marcado não só pela ovulação, mas também pela produção de hormônios. Então, basicamente a gente divide em algumas etapas, onde a primeira etapa é a fase folicular, onde você tem o desenvolvimento de folículos, né, e eles só vão atingir a maturação uma vez, apenas um por mês. Tá? Então, de forma geral, apenas um. E ali, depois do 14º dia, você tem a liberação para as ditas trompas de Falópio ou então tubas uterinas. Então, esse aqui é o óvulo, que ele será solto daquela região e irá em direção ao útero. E aí, a terceira fase marca a fase luteínica, onde nós temos 14 dias praticamente também dessa fase. E durante essa fase, ela tem a formação e desenvolvimento desse corpo amarelo, que nós chamamos de corpo lúteo. E aí, essa região vai regredindo até chegar ao fim, né, desse ciclo de 14 dias. Então, você tem a formação desse corpo amarelo, que é o corpo lúteo, e ele vai se desfazendo ao longo daquele mês. Então, nós temos também o ciclo uterino. Nesse ciclo uterino ocorre uma série de mudanças no útero da mulher. Aqui nós observamos que
o momento da menstruação, onde há descamação do endométrio. Então imagina que aqui seja a pele do endométrio. Então uma vez que ocorre a menstruação, essa pele é toda descamada, é retirada dali, e aí esse endométrio fica bem fininho nos primeiros 6, 7 dias, ele fica muito fininho a ponto de não conseguir ter, se houvesse algum tipo de fecundação nesse momento, não haveria conexão dessas células aqui, então portanto não haveria um momento propício para que você tenha implantação do seu embrião na região do endométrio. Após a fase ovulatória, que se demarca ali entre o 13º e 15º dia aproximadamente, após esse momento, notem que nós temos uma região de útero muito diferente daquela da menstruação, onde nós temos vários vasos sanguíneos, né, que estão no local, esperando o momento certo, essas células, de chegar uma célula aqui, se conectar e começar a se multiplicar. Caso isso não aconteça, toda essa região que foi preparada vai se refazer e volta ao início do ciclo. Agora, caso haja fecundação, então o óvulo, aquele embrião vai se conectar aqui e começar a se desenvolver. Então, observem, nós temos 3 fases: fase folicular, ovulatória e fase lútea. A folicular, você tem desenvolvimento lá no ovário de folículos. A ovulatória, você tem a ovulação. E a fase lútea, aquele folículo ele vai começar a formar o corpo lúteo, e no útero da mulher, o útero toma essa característica. Então notem que são duas coisas paralelas. Então aqui abaixo mostrando o que acontece no ovário, e aqui acima mostrando o que acontece no útero no mesmo período. E aí lá no útero, então nós temos 3 fases, que é a fase menstrual, a fase proliferativa e a fase secretora. Então a fase menstrual, então ela tem duração de aproximadamente 5 dias, pode variar, obviamente, e aí onde haverá a ruptura dos vasos sanguíneos que ali estão e a consequente descamação do endométrio, onde então você tem como resultado aquele fluxo sanguíneo. Uma vez que isso aconteceu, agora o endométrio está pronto para começar a se desenvolver, para que ele receba futuramente um embrião. Então ele começa a proliferação de vasos sanguíneos, novas células, tudo novo, e aí durante 9 dias isso acontece, e aí depois desses 9 dias a região está pronta para que haja fecundação. Então a fase secretora, que é a fase final, dura cerca de 14 dias, e aí aqui haverá uma série de produção de hormônios e de secreções que vão preparando toda essa região para o embrião chegar e se conectar. Uma vez que ele se conectou, então agora ele vai conseguir se desenvolver na região. Então do 14º dia em diante haverá uma boa fase para que haja fecundação. Então na mulher nós temos alguns ciclos, né? Então você tem ali o aumento da produção de estrogênios e progesterona vão fazer com que o hipotálamo seja inibido. Esse hipotálamo inibido, ele diminui a liberação de hormônios hipofisiários, que é o LH e o FSH, e uma vez que houve redução, isso vai inibir o ovário. Inibir o ovário, diminui a produção. Se diminuir a produção, vai estimular o cérebro. Se o cérebro é estimulado, ele aumenta a liberação de LH e FSH, que vai estimular os ovários a produzir mais estrogênios e progesterona. Então, o ciclo sempre, enquanto o hormônio ovariano ele aumenta, o hormônio cerebral ele diminui para que haja essa compensação. Então, enquanto um está alto, o outro está baixo. Isso vai
acontecendo ao longo de todos os meses. E aí, basicamente, temos então o momento da fecundação, que é onde um óvulo, né, ele vai se formar uma nova célula chamada de ovo, então o zigoto. Então o óvulo que está ali, ele recebe o espermatozoide penetra nessa célula, deixando somente a cabeça do espermatozoide lá dentro, e aí ele passará informações genéticas e haverá o que nós chamamos de fecundação. Então, a fecundação, ela ocorre ali na trompa de Falópio ou nas tubas uterinas, tá? E essas tubas uterinas, vão direcionar esse óvulo fecundado até a região do útero para que haja o que nós chamamos de nidação. A nidação é a fixação desse ovo, né, dessa célula, ao útero para que haja então a gestação. Então, basicamente, após cada semana de desenvolvimento daquele embrião, ele vai tomando formatos diferentes, né? E cada semana demarca basicamente o desenvolvimento de órgãos específicos e de estruturas que vão diferenciando ao longo da vida. Depois de algumas semanas, então o embrião passa a ser chamado de feto, né? E aproximadamente 40 semanas de gestação nós temos ali então a preparação já para o nascimento. Aí eu vou mostrar para vocês um pouco de como é que funciona toda essa questão. O espermatozoide entrando no útero. Aí é o cólon do útero, passando pelo istmo do útero. Aí ele vai se direcionar ali ao útero. Chegando ao útero, ele precisa agora tomar um caminho, ou direita ou esquerda. Ele escolhe um lado correto, para onde ele deve ir. Lembrando que essa escolha pode ser aleatória. E aí na trompa, ou na tuba uterina, ele vai encontrar o óvulo em algum lugar dessa estrutura. Encontrando o óvulo, precisa dar início a uma nova etapa, que é a fecundação. Nem todos conseguem. Que ele consegue, ele libera o acrossoma dele e consegue penetrar no óvulo. Notem que normalmente apenas um espermatozoide consegue. Lá dentro
vai perder toda a estrutura dele e somente a cabeça do espermatozoide contendo o núcleo que vai entrar na célula, e os núcleos vão se fundir e aí nós teremos, a partir desse momento, a formação de um indivíduo totalmente novo, com as características de pai e mãe. Essas células vão se multiplicando e vão em direção ao útero. Uma vez chegando ao útero, provavelmente estando na fase secretora, o núcleo vai aderir essa célula à região. E ali ela vai começar a se desenvolver. Por acaso você faz medicina no estado de... Propaganda bem na hora, hein, gente? Poxa vida. Quebrou o nosso clima. Mas eu vou disponibilizar para vocês todo o vídeo para que vocês consigam ver sem interrupções. E uma vez que ele se desenvolve, notem que há o desenvolvimento embrionário e essas células multiplicando, elas vão dando origem a órgãos importantes. Desenvolvimento cardiológico, desenvolvimento neurológico e vários sistemas, todos os sistemas que a gente observou até o momento vão se formando lá dentro. E aí nós temos o desenvolvimento cada vez mais rápido. Notem aí que a criança o feto vai tomando forma. Até o momento da gestação, sem definição de sexo.
vozes e sons dos seus pais, assim como os sentimentos que são desenvolvidos e os sentidos, como visão, olfato, tudo através do sistema nervoso que vai sendo formado as células vão se multiplicando e formando novas células até o momento do nascimento, que é algo fantástico. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa última aula. E aí, é isso. Então, muito obrigado a todos. E façam aí uma revisão mental para que vocês consigam entender melhor a matéria.